Gravando. Então, o nosso grupo vai falar um pouco hoje sobre a geração de energia geotérmica. O grupo é composto por eu, Eduardo, a Lívia de Oliveira e João Vitor Carneiro. Dando uma breve introdução sobre o contexto histórico, que as civilizações antigas, como os romanos, os chineses e os nativos americanos, já utilizavam fontes termais para aquecer a água e aquecer as suas casas. No entanto, esses usos eram locais e não se destinavam à geração de eletricidade. Já no século XIX, o uso de calor geotérmico para a geração de energia elétrica foi inicialmente explorado na Itália, em 1818, quando começaram a utilizar o vapor geotérmico para a extração de ácido bórico, na região da Toscana, e isso marcou o início da exploração geotérmica em uma escala industrial. E aqui a gente pode observar a imagem da primeira usina geotérmica do mundo, na Itália, só que já foram nos anos seguintes, já em 1900. A primeira usina que utilizou o vapor para gerar energia elétrica. E já com o passar dos anos, a evolução da tecnologia, houve um aumento significativo no interesse por energia geotérmica durante a crise do petróleo nos anos 70, quando muitos países começaram a buscar fontes alternativas de energia. Novos campos geotérmicos foram desenvolvidos na Nova Zelândia, na Islândia, no Japão, no México, nas Filipinas e entre outros países. Os Estados Unidos também, que hoje em dia é um dos grandes pioneiros. E a tecnologia de geração geotérmica continuou a evoluir, com os avanços em perfuração, a eficiência de plantas e expansão para novas regiões. A Islândia, em particular, como dito, se destacou como líder no uso desses tipos de energias para o aquecimento e eletricidade, aproveitando a sua localização de uma área geologicamente ativa. O que é a geração geotérmica? A energia geotérmica é uma fonte renovável que aproveita o calor proveniente do interior da Terra. É um processo de aproveitamento de calor proveniente do interior da Terra para produzir a eletricidade ou o calor útil. A Terra ela possui uma enorme quantidade de energia térmica, originada tanto de calor residual da formação do planeta, quanto da destruição radioativa de minerais em seu interior. Esse calor proveniente do interior da Terra, ele é utilizado por uma usina geotérmica e é transformado em energia elétrica ou utilizado para outros fins que veremos. E onde que ela é utilizada? A energia geotérmica ela pode ser utilizada para gerar eletricidade, aquecer e resfriar edifícios e residências e fornecer água quente, sendo a geração de eletricidade sua principal função. Bom, a energia geotérmica ela pode ter várias finalidades e tudo isso depende da temperatura que ela foi encontrada. Ela pode ser utilizada tanto para produzir eletricidade quanto para fins térmicos. Em baixa temperatura, que é menos de 100 graus Celsius, ela é utilizada para aproveitamento térmico em processos industriais e agrícolas, em sistemas de calefação e refrigeração urbanos e para gerar água quente sanitária. Na temperatura média, que é entre 100 e 150 graus, suas aplicações são principalmente térmicas nos setores industriais, residencial e de serviços. Em menor grau, ela é utilizada na geração de energia elétrica. Em altas temperaturas, que é maior de 150 graus, ela já é utilizada para produzir energia elétrica. Dando uma analisada no cenário mundial, que apesar das usinas geotérmicas serem uma fonte de energia renovável muito importante, elas representam uma parte muito pequena da produção global de eletricidade, devido a diversos fatores que serão apresentados. A capacidade instalada de usinas geotérmicas no mundo é de cerca de 16 gigawatts. Isso representa aproximadamente 0,3% da capacidade total de geração de eletricidade no mundo. E os países maiores produtores de energia geotérmica são os Estados Unidos, Filipinas, a Indonésia, a Turquia e a Islândia. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, que é o maior produtor, a energia geotérmica contribui com cerca de 0,4% da eletricidade gerada no país. Ou seja, é uma porcentagem muito baixa, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país que consome muita eletricidade. E aqui, para a gente ter uma base, temos esses dois gráficos do mercado global em capacidade instalada de geração de energia, que dá cerca de 16 gigawatts, né, que está em megawatts, que mostra os Estados Unidos em primeiro lugar, a Indonésia, a Filipinas, Turquia, Nova Zelândia,
o México, o Quênia, a Itália, a Islândia, o Japão e o restante dos outros países somados. E o gráfico da direita mostra o potencial geotérmico mundial. Temos os pontos mais em vermelhos no mapa, que mostram realmente a localização de algumas usinas desses países, e isso indica a área geológica onde ele se encontra, que são normalmente limites tectônicos, né? Ou regiões com atividade vulcânica em alguns desses países. Aí isso indica pra gente o potencial geotérmico desses países, por isso que são mais comuns. Por que a geração geotérmica ela não é comum? As usinas geotérmicas elas dependem de condições geológicas específicas, como fontes de calor subterrâneas, como as águas termais, os geysers e reservatórios de vapor. Essas condições elas são encontradas em áreas geotermicamente ativas, como ao longo dos limites tectônicos. Por isso que apenas em algumas regiões do mundo são adequadas para a exploração geotérmica em larga escala. A identificação de locais adequados de perfuração de poços geotérmicos são processos caros e arriscados. O custo inicial de desenvolvimento de uma usina geotérmica ele é elevado, o que desestimula investimentos em comparação com outras fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, que têm os custos mais baixos. Em muitos países, as políticas governamentais e os incentivos para o desenvolvimento de energias renováveis favorecem mais a energia solar e eólica, além da construção e operação exigirem tecnologias avançadas e manutenção especializada, o que pode ser um desafio em regiões menos desenvolvidas ou com infraestrutura limitada. Também existe o fato da competição entre a viabilidade do uso dessas usinas em relação a outras fontes renováveis, como a solar e a eólica, já dito antes. Como já foi falado antes, a usina geotérmica ela gera eletricidade utilizando o calor interno da Terra. Aí eu vou falar um pouquinho como que funciona uma usina geotérmica. O seu processo, existem vários tipos de usinas geotérmicas, mas o princípio básico do funcionamento de todas é semelhante. Aí tem as usinas de vapor seco. O vapor diretamente extraído dos poços é usado para girar as turbinas que acionam geradores elétricos. E esse tipo de usina é o mais simples e eficiente, mas precisa de fontes de vapor puro. Aí tem usinas de flash steam, que é vapor flash. A água quente pressurizada é direcionada para um tanque de baixa pressão, onde uma parte da água flash, ou seja, rapidamente se converte em vapor, devido à queda de pressão, ser muito brusca. E esse vapor é usado para girar as turbinas. E tem as usinas de ciclo binário, que a água quente do reservatório não entra em contato direto com as turbinas. Em vez disso, passa por um trocador de calor, onde transfere seu calor para um fluido secundário de baixo ponto de ebulição que evapora e gira as turbinas. E essa tecnologia ela permite o uso de recursos geotérmicos com temperaturas mais baixas. Aqui a gente tem um esquema do funcionamento de uma usina geotérmica. Ele permite mostrar para a gente cada etapa do processo de geração geotérmica de um modo geral. Primeiro, a gente tem uma mistura de vapor e água que é extraída de um reservatório geotérmico através de um poço subterrâneo. Logo em seguida, a mistura chega ao separador ciclônico, onde o vapor é dissociado das moléculas de água. Em seguida, a água em estado líquido é devolvida ao subsolo para ser reaquecida. E o vapor extraído movimenta uma turbina de energia mecânica e logo depois o gerador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. E esse transformador envia a energia elétrica para as subestações que a transferem para a rede de distribuição. E depois disso o excesso de vapor é condensado e reinjetado no subsolo e o processo é realizado novamente. Por isso que é dito que é uma energia renovável. Às vezes o próprio vapor retorna para o subsolo para ser reutilizado novamente e reaquecido pelo calor da terra. Esse esquema permite a gente visualizar de modo fácil o funcionamento geral de uma usina. Temos diferentes tipos de usinas, como visto, mas o funcionamento geral delas é basicamente o mesmo.
Aí agora eu vou dar uma visãozinha mais aprofundada sobre como essas usinas operam. Primeiro é feita a identificação dos recursos, que os geólogos identificam áreas com atividade geotérmica, como as fontes termais ou reservatórios subterrâneos de água quente. Depois é realizada a perfuração de poços, que após essa identificação de recursos, os poços são perfurados até o reservatório geotérmico. E esses poços eles podem alcançar profundidades de centenas a milhares de metros. Depende muito da localização do recurso geotérmico. Aí vem os reservatórios de água quente ou vapor. Em muitos locais geotérmicos, o calor da terra aquece a água subterrânea até que ela se torne vapor, ou ela fica só na forma líquida, mas muito quente. O vapor ou água é extraído através dos poços perfurados. Depois a pressão e vapor. Se a água quente emergir como vapor, ela pode ser usada diretamente para gerar eletricidade, como foi falado anteriormente. Caso contrário, a água quente é direcionada para um trocador de calor para criar vapor em um sistema secundário. E temos a condensação do vapor. Após passar pelas turbinas, o vapor é resfriado e condensado de volta para a forma líquida. Depois temos a recirculação, que a água condensada ou resfriada, então, ela é reinjetada no solo, no mesmo reservatório geotérmico, para ser aquecida novamente pelo calor da terra, que foi o que Eduardo acabou de falar, sobre ser um processo sustentável, que ele pode ser reutilizado. E isso permite o uso contínuo do recurso. E temos a conexão à rede elétrica, que a eletricidade é gerada pelas turbinas, e é transformada para alta tensão e enviada para a rede elétrica. Aí é distribuído para residências, indústrias e etc. E o monitoramento contínuo, que é muito necessário, porque as usinas geotérmicas são monitoradas para garantir que o calor do reservatório esteja sendo utilizado de maneira eficiente e que não haja problemas com a pressão ou a qualidade do recurso geotérmico. E a manutenção desses poços e dos equipamentos é essencial para a conservação deles e a sustentabilidade desse recurso, né? Agora a gente vai passar um videozinho mostrando as usinas. A energia geotérmica é uma energia renovável e limpa com a capacidade de produzir energia de uma forma contínua. Para isso, o primeiro passo: detectar onde está localizada a reserva geotérmica. Podemos encontrar reservas geotérmicas em lugares onde existe atividade vulcânica e movimento das placas tectônicas. Lá podemos encontrar água quente ou vapor perto da superfície. Para gerar a eletricidade, se extrai vapor ou água quente que vem da reserva geotérmica, que está localizada a muitos metros abaixo da superfície da Terra. O vapor chega até a superfície por meio de canos e começa a mover uma turbina conectada a um gerador que converte vapor em eletricidade. Logo que o vapor passou pela turbina, ele esfria e se torna água novamente, pronto para recomeçar o ciclo. Como as usinas geotérmicas extraem energia? Antes de responder essa pergunta, eu vou falar um pouco de como ela pode ser formada ao longo do tempo. Então, a Terra ela é composta por várias camadas, desde o núcleo até a crosta terrestre. O núcleo é uma massa sólida e brilhante, composta principalmente por ferro e níquel. Acima dele está um manto, uma camada fluida e quente. A crosta terrestre é a camada mais externa, com cerca de 20 km de espessura. Quando a água das precipitações infiltra-se na crosta terrestre, formam-se correntes profundas e aquíferos. E ao entrar em contato com o calor do subsolo, a água ela pode gerar um reservatório geotérmico de água e vapor a altas temperaturas. Em casos onde há o calor, mas não há o aquífero, é necessário injetar um fluido, que geralmente é a água, para explorar a energia geotérmica. Agora, respondendo à pergunta, as usinas geotérmicas extraem energia térmica sob a forma de água quente e vapor. Na superfície, essa energia é aproveitada de forma direta, separando o vapor da mistura
com um separador sicônico, que é um equipamento utilizado para extrair partículas sólidas em suspensão em um escoamento de gases. Ou ela também pode ser de forma indireta também, que é utilizando um trocador de calor. E o excesso de água é reinjetado no subsolo para reiniciar o ciclo e o vapor obtido é enviado a uma turbina para gerar eletricidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. Começando com as vantagens, o menor gasto de produção, já que não precisa de compra de matéria-prima, né? Que a gente utiliza o próprio vapor e o calor proveniente do interior da Terra. Não depende muito do clima, é uma fonte praticamente inesgotável, possui pouca emissão de gases poluentes, a produção é flexível, podendo variar ao longo de um período, né? Dependendo de outras fontes de energia renovável ou renovável, dependendo do país. E não precisa de uma grande área para instalação, dependendo somente da região mesmo, do terreno em que se encontra. E eu vou falar algumas desvantagens. A poluição sonora que a usina causa pode contaminar rios e lagos que estão próximos. O investimento é muito alto e o número de locais onde é possível fazer a extração é bem reduzido. Também ocorre o aumento da temperatura do ambiente por causa do calor perdido e pode causar afundamento do terreno. Quanto custa a energia geotérmica? Como foi dito no slide anterior, uma das desvantagens está em seu alto custo. E de acordo com um especialista, o custo para perfurar de 3 a 5 poços geotérmicos pode chegar a 30 milhões de dólares. A situação da energia geotérmica no Brasil. A energia geotérmica no Brasil ainda não é uma fonte significativa de energia, apesar do grande potencial em algumas regiões. Atualmente, seu uso no país se limita principalmente à forma de água aquecida, como no caso dos parques termais de Caldas Novas, em Goiás, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. A produção de energia geotérmica é restrita principalmente devido à predominância de outras fontes, como hidrelétricas, de biomassa, eólica e solar. Agora a gente vai... Esse gráfico aqui ele mostra algumas regiões do Brasil com grande potencial de energia geotérmica. Vocês podem ver que os pontos em vermelho são onde elas predominam mais, tem mais chance de criar alguma usina de energia geotérmica nesses pontos. E as que estão amarelo, azul, são as que têm menos potencial, no caso, né? Menos potencial. A gente pode ver que tem uma predominância na região centro-oeste e mais no norte do país também, um pouco no nordeste, um pouco no sul também, mas predominantemente na região central do país, né? A região mais suscetível a ter poços, né? E também é justamente onde fica Caldas Novas, né? Conhecido aí pelas suas águas termais, águas quentinhas. Então é isso. Esse a gente finaliza o nosso trabalho, que falou um pouco sobre a geração de energia geotérmica, assim como algumas de suas aplicações, suas vantagens, desvantagens e o funcionamento dela como em geral.